Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender a aplicar um realce nas imagens utilizando uma função linear. Então aqui a gente já está com o Octave aberto, eu vou navegar até a pasta em que estão as nossas imagens e também os nossos códigos e vou abrir aqui o nosso segundo script. Tá? Aqui a gente tem então inicialmente aqueles 3 comandos que a gente já viu na aula passada: limpar todas as variáveis da memória, fechar todas as figuras abertas e também limpar a tela. E aqui na linha 4 a gente carrega então o pacote de processamento de imagem. Né? O exemplo que a gente vai reproduzir aqui é o exemplo que está na apostila, né? Dessa imagem aqui. Ó. Essa imagem aqui a gente já percebe que ela tem um baixo contraste. Quando a gente olha no histograma dela, a gente vê que a amplitude dela é pequena, né? Ela poderia ocupar toda essa faixa aqui de níveis de cinza, mas ela não ocupa. Então vamos dar uma olhada. Essa imagem é a imagem cachorro.jpg. Então aqui vamos fazer aqui, executar essas 2 primeiras linhas aqui, que é a leitura e visualização dessa imagem. Ó. Então a gente tem lá a imagem visualizada, né? A variável que a gente está utilizando aqui é a IMG ainda. Se a gente for lá dar uma olhada nessa variável, ó, a gente vai perceber que essa imagem tem 2.682 linhas por 2.742 colunas e ela é do tipo inteira positiva, números inteiros positivos de 8 bits, ou seja, varia de 0 a 255. Agora a gente vai exibir o histograma dessa imagem. Olha só a função. Ó. De novo, começa com o IM e depois a gente tem o hist de histograma. Né? Então a gente vai abrir uma figura e vai pedir para mostrar o histograma dessa imagem na figura. Então tá aí, ó, mesmo histograma que aparece lá na apostila, que a gente percebe que tem ainda bastante espaço para a gente modificar esse contraste aqui. Tá? Aqui, da linha 20 até a 24, vamos então calcular algumas informações sobre essa imagem, né? O valor mínimo, máximo, a amplitude, que a gente já sabe que é o valor máximo menos o valor mínimo, o valor médio de brilho, utilizando a função min2, e o desvio padrão, utilizando a função std2. Lembrando aqui, né, que eu quero calcular, por exemplo, o valor mínimo de todas as linhas e todas as colunas, então eu coloco só 2 pontos aqui sozinho, é uma maneira de abreviar essa informação, né? Então vamos lá, vamos executar isso aqui. E aqui embaixo eu estou só mandando imprimir na tela esses valores aqui, tá bom? Então vamos lá, clicando com o botão direito, imprimindo os valores, a gente já viu que apareceu aqui no nosso ambiente de trabalho, e se a gente for lá na janela de comandos, a gente tem que o valor mínimo é 79, valor máximo 179. Portanto, a nossa amplitude é 100. Né? Num espaço aí, no intervalo de 0 a 255, a gente ainda tem bastante coisa para melhorar aqui. Né? O valor médio da imagem 121 e o desvio padrão de 19. Então, a gente vê que é um desvio padrão pequeno também, o que indica que a amplitude da imagem, o contraste da imagem é pequeno. Né? Então, agora a gente vai aplicar um realce por contraste linear, conforme a gente tem aqui na apostila. Ó. A gente vai aplicar essa equaçãozinha aqui, ó, y igual a y máximo, que multiplica x menos x mínimo, dividido por x máximo menos x mínimo. Então, a gente já identificou quem são esses valores, a gente sabe aqui ó, que o x mínimo é 79 e o x máximo é o 179. Então, essa linha aqui, ó, é a linha que implementa aquela equação, né? Y máximo, que é o 255, que multiplica x menos x mínimo dividido por x máximo menos x mínimo. Antes de mais nada, o que a gente precisa fazer aqui é transformar a nossa imagem em formato double, para a gente poder fazer conta com ela.
Então eu tenho x, recebe double img. Agora, se eu for lá e perguntar quem é x, né, ele vai me mostrar, ele vai me dar a mesma imagem, o mesmo tamanho, mas da classe double, tá? Precisão dupla. Então vamos executar isso aqui, ó, essa linha aqui agora, tá? Executando, e agora olha essa linha 35, a gente está retornando a nossa variável y, que é double, né? Se a gente for aqui olhar, ó, quem é y, olha lá, ela é double, a gente vai retornar ela para inteiro positivo de 8 bits, ó. Tá? Se a gente olhar de novo lá, vamos perguntar quem é y, olha lá, inteiro de 8 bits. E vamos então fazer aqui a visualização agora dessa figura. Olha lá. Então, vamos comparar aqui, ó, as duas figuras. A figura original com a figura realçada. Tá? E vamos também aqui calcular, vamos mostrar aqui, calcular e mostrar o histograma, né, da figura realçada. Então vamos lá. Abrindo a figura, a gente já sabe que o comando é imist y, né? Que y é a nossa figura processada. Olha lá. Então a gente tem agora aqui esse histograma para a nossa figura processada. Se a gente comparar com a figura, com o histograma da figura anterior, ó, olha lá, a gente está pegando todo o range de 0 a 255. Aqui não dá para ver porque as frequências são pequenas em relação à escala do gráfico, mas a gente tem as frequências indo até 255. Outra coisa interessante é que perceba que o formato do histograma ele não é alterado quando a gente aplica um realce por contraste linear. A gente mantém esse formato do histograma aqui, o que equivale a dizer que a gente mantém a probabilidade de cada tom de cinza aparecer na imagem como era anteriormente, tá bom? A gente pode também calcular de novo para ter certeza quem é o mínimo, o máximo, a amplitude, a média e o desvio padrão, né? A gente pode pegar isso aqui, ó. Vamos recalcular aqui embaixo, ó. Só que em vez de IMG agora a gente está calculando para Y, né? Então, vamos lá. Vamos alterar aqui, fazer as modificações e vamos fazer o print dessas informações aqui novamente para a gente ver como é que ficou agora depois do realce aplicado. Vamos olhar lá, ó. Olha lá, valor mínimo 0, o valor máximo 255, o médio 107, a amplitude, como a gente queria, 255. E o desvio padrão, 49. Então, tudo aumentou, né? No Octave, a gente tem também uma outra opção para fazer esse realce, que é através de uma funçãozinha chamada imadjust. Tá? Então, a gente pode usar direto essa função aqui, ó, passando como argumento quem? O nome da imagem que a gente quer realçar. Aqui a gente poderia escolher os valores de entrada e os valores de saída que a gente quer para a função linear. Como a gente quer fazer com que os valores de saída sejam máximos e os valores de entrada sejam os valores mínimo e máximo da imagem, a gente pode deixar isso aqui em branco, tá bom? Então vamos fazer aqui, ó, vamos executar essas duas linhas aqui só para a gente perceber que o resultado vai ser o mesmo, ó. Então a gente pode chegar, a gente pode obter esse mesmo resultado usando direto essa funçãozinha aqui do Octave. Lembrando, se a gente quiser obter mais informação sobre essa função, né, ou sobre qualquer função do Octave, basta na janela de comandos a gente digitar help e em seguida o nome da função, tá bom?
Então, isso deve abrir aqui, ó, o help dessa função. Então é isso, pessoal.